Sabe aquele tipo de pessoa que sempre acha que é a protagonista da própria história? Eu vivi essa ilusão por anos, acreditando que a minha vida era só minha para controlar. Até que minha irmã gêmea e a minha ex mostraram que tudo podia virar um circo de horrores, enquanto eu assistia, indefesa, o palco desabar. Meu nome é Lara. E sim, eu tenho uma irmã gêmea, a Juliana. A cópia perfeita, a favorita da família, o sol que sempre ofuscou minha existência. Desde que nascemos, ela foi a princesa, a inteligente, a queridinha. Eu era só a sombra, a cópia barulhenta e atrapalhada que ninguém queria ver de perto. Nunca entendi muito bem por quê. Eu lutava, tentava, me esforcei demais para ser reconhecida, para ganhar um olhar carinhoso dos meus pais, para ser a filha que eles se orgulhariam. Mas nada nunca bastava. E aí, em meio a esse deserto emocional, apareceu ela, a Paula, minha ex-namorada. No começo, parecia um sonho. Paula era doce, engraçada, inteligente. Estávamos juntas havia quase 3 anos. Eu me sentia viva, amada. Até que a máscara caiu, e ela se tornou a minha pior inimiga. Tudo começou no silêncio, nas pequenas fissuras que eu teimava em ignorar. Paula, que um dia me prometeu sigilo e lealdade, começou a espalhar meus segredos mais íntimos como se fossem faíscas jogadas ao vento. No começo foram fofocas bobas. Ela não é tão inteligente quanto parece. Vocês sabiam que Lara tem ataques de ansiedade que ela esconde de todo mundo? Ela é dependente emocional e nunca se sustentou sozinha. Cada palavra, uma lâmina cravada na minha carne. Mas o que me destruiu mesmo foi ver os rostos das pessoas que eu amava mudarem, não pela verdade, mas pela traição da Paula. Minha melhor amiga me olhou com desprezo. Minha própria família começou a evitar minhas ligações. Juliana? Ela se aproveitou da situação para fazer eu parecer a vilã da história. Eu não apenas perdi Paula. Perdi meus amigos, minha confiança, minha sanidade. E então veio o pior. Era uma sexta-feira à noite. Eu saí para uma festa com algumas pessoas que ainda tentavam me apoiar. A noite parecia promissora, até que recebi uma mensagem da Paula. Se quiser, posso mostrar umas fotos suas que vão acabar com sua vida social. Eu senti meu coração congelar. Naquele momento, sem entender direito, bebi demais para entorpecer a dor. Foi aí que alguém, talvez incentivado por Paula, colocou algo na minha bebida. O mundo girou. Eu desmaiei e acordei no hospital, com o corpo dolorido e a mente em frangalhos. Uma sabotagem pura e cruel. Aquele episódio quase me matou física e emocionalmente. Quando acordei, minha mãe estava sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos de choro, mas com um olhar frio que nunca vi antes. Juliana não veio me visitar, claro, nem Paula. Ali naquele quarto de hospital, enquanto sentia o gosto amargo da traição e da injustiça, decidi. Essa história não terminaria comigo derrotada. Não mais. O que veio depois foi uma reconstrução lenta dolorosa, que ninguém imagina quando vê um sorriso no Instagram. Tive que aprender a me amar sozinha, a levantar do chão onde eles me jogaram, e a entender que às vezes, quem menos esperamos é quem mais nos fere. Mas eu não ia deixar que essa história acabasse assim. Agora, quando olho para trás, ainda sinto o gosto amargo da traição e da rejeição. Mas também sinto uma chama de redenção, uma vontade absurda de virar o jogo. E essa chama está prestes a incendiar tudo. O cheiro frio do hospital ainda grudava na minha pele quando recebi a alta. Eu não voltaria para a casa que me rejeitava, não daquele jeito. Era uma espécie de bunker que me aprisionava num silêncio sufocante, onde a Juliana reinava soberana, a filha perfeita, a favorita, a herdeira do amor que eu nunca tive. Eu precisava desaparecer dali, me reconstruir em outro lugar. Aluguei um quartinho minúsculo num bairro que ninguém da minha antiga vida saberia onde ficava. Sem luxo, sem conforto, mas só meu. Me senti uma sobrevivente que ganhava um território para recomeçar. O corpo ainda doía, resultado da sabotagem, das noites sem dormir, da ansiedade que me consumia. Mas o que mais ardia era o vazio. Aquele buraco no peito que ninguém conseguia tapar. Fiquei dias na cama, só encarando o teto branco, ouvindo o silêncio esmagar meus ouvidos. Minha cabeça girava. Como a Paula pôde fazer aquilo? Como ela teve coragem de espalhar meus segredos mais íntimos, que nem eu mesma tinha coragem de contar? Meus medos, minhas fragilidades, minhas falhas, tudo jogado numa praça pública por alguém que eu acreditava amar. E a minha família? A Juliana? Que agora se alimentavam do meu fracasso como se fosse um banquete. Eles nunca foram leais. Nunca foram meus. Eu era um erro, uma sombra incômoda na vida deles. Mas naquele instante, enquanto tentava juntar os pedaços de uma alma destroçada, percebi que o maior poder deles estava justamente em me manter fraca, dependente e invisível. Eu não podia mais ser essa vítima. Foi então que entre as cinzas da minha vida, uma fagulha acendeu. Sem saber muito bem como, comecei a escrever. No celular, no papel, no computador do trabalho temporário que consegui. Escrevia sobre tudo, sobre a traição, o vazio, a dor e a vergonha. Escrevia para expurgar, para me salvar. E foi ali, no silêncio das palavras, que me reencontrei.
Não demorou para eu perceber que minha história, essa mistura tóxica de rejeição familiar, amor falso e sabotagem, poderia servir para alguém além de mim. Talvez para aqueles que, assim como eu, se sentiam invisíveis e esmagados pelo peso das expectativas e das traições. Comecei a criar um perfil anônimo numa rede social voltada para desabafos e histórias pessoais. Ali, sem rosto, sem nome, contava minha história. Os posts não eram bonitos, eram cruas, viscerais, doloridas, mas verdadeiras. E então, algo surpreendente aconteceu. Pessoas começaram a responder. Mensagens de apoio, relatos parecidos, pessoas que tinham passado por traições, rejeições que também lutavam para se levantar depois de um tombo. Aquelas palavras virtuais me deram a primeira sensação verdadeira de pertencimento em meses. Foi um passo tímido, mas o começo da minha reconstrução. Enquanto isso, a minha ex-Paula continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Ou talvez, como se a destruição que causou fosse uma espécie de troféu. O que não sabia era que o mundo que ela construía em cima da minha ruína começava a desmoronar. No mesmo mês em que me internaram no hospital, um dos grupos de amigos que tínhamos em comum começou a desconfiar. Comentários sussurrados, olhares trocados, uma sensação crescente de que havia algo muito errado naquela história. E começaram a procurar a verdade. Eu não tinha forças para contar tudo. Preferia manter o perfil anônimo e deixar as pessoas descobrirem aos poucos quem eu era e o que tinha passado. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Foi um desses amigos que, depois de receber vários relatos, decidiu confrontar a Paula. O que ele ouviu? Mentiras, mais mentiras, acusações de que eu era a traidora, a manipuladora. Mas com as redes sociais, com os prints com mensagens vazando, a história começou a virar. Paula, a doce ex que espalhou meus segredos, começou a ser vista como a vilã. E sem aviso, tudo desmoronou para ela. As amizades começaram a se desfazer. Um por um, os amigos que antes estavam ao lado dela começaram a se afastar. A verdade exposta como uma bomba fez com que ninguém mais quisesse estar perto de quem destrói a vida dos outros por maldade. Ela perdeu tudo em uma semana. Amigos, reputação, até o namorado atual, que não aguentou a avalanche de acusações e mentiras. Sozinha, abandonada, foi o reflexo daquilo que causou em mim. Enquanto isso, eu segui escrevendo, me fortalecendo, aprendendo a me amar longe da sombra da Juliana e das traições da Paula. Aos poucos, fui reconstruindo a minha autoestima, descobrindo quem eu era sem o peso das expectativas familiares. Foi doloroso? Muito. Foi um choque? Imensamente. A injustiça me perseguiu por meses. Mas também veio a redenção, uma fagulha que nunca imaginei sentir. No meio desse caos, recebi uma mensagem que quase me fez cair de joelhos. Lara, vi tudo. Quero te ajudar a contar sua história para o mundo. Era de um produtor de conteúdo que acompanhava relatos como o meu. Ele queria transformar minha experiência em algo maior, para inspirar outras pessoas a não desistirem da própria voz. Mas antes de aceitar, eu precisava enfrentar o maior desafio, olhar nos olhos da Juliana e da minha família, e mostrar que eu estava de volta. E é aí que a história pega fogo. Porque quando decidi que era hora de voltar para casa, para recuperar o que perdi e derrubar as paredes de silêncio, recebi uma notícia que me congelou a alma. Minha irmã, Juliana, desaparecera. Ninguém sabia onde ela estava. De repente, o jogo mudou. Porque agora, aquela que sempre viveu na luz, desaparecia no escuro. E eu, a sombra esquecida, precisava decidir. Ajudar ou deixar que ela se afogasse na própria escuridão. Essa escolha definiria tudo. O silêncio que caiu sobre a minha casa nos dias seguintes ao desaparecimento da Juliana foi como uma sentença. Um vazio denso, sufocante, que tomou cada cômodo, cada espaço. Minha família, que durante anos me ignorou, agora estava em um frenesi desesperado, gritando por ela como se a vida deles dependesse disso. E eu sentia algo que misturava alívio e uma culpa imensa, um nó que apertava minha garganta até quase me fazer vomitar. Porque, apesar de tudo, ela era minha irmã gêmea, a metade da minha história. E o sumiço dela jogava todas as cartas para um jogo onde eu não sabia se era vítima ou vencedora. Nos primeiros dias, ninguém falava comigo diretamente. Minha mãe ligava, mas desligava antes que eu pudesse responder. Meu pai evitava o olhar. Juliana, a favorita, agora era o centro de um furacão que eu não queria estar no meio. Não tinha certeza do que esperavam de mim. Chorasse? Pedisse para ela voltar? Fingisse que sempre fui a filha perfeita que nunca foi? Não. Eu precisava entender o que realmente acontecerá com ela, e por quê. Comecei minha própria investigação. As últimas mensagens que Juliana enviou para amigos, os lugares que frequentava, as pessoas com quem estava. Nada fazia sentido. Até que encontrei uma pista que fez meu coração acelerar e o medo virar um nó gelado. A última vez que Juliana foi vista, ela estava com Paula. Aquela maldita ex que destruiu a minha vida, espalhou meus segredos e me empurrou para a beira do abismo.
Era como se, no fundo, a Juliana estivesse tão perdida quanto eu, mas num caminho sombrio, manipulado por quem menos imaginava. Mas por quê? Fui atrás dessa pergunta como uma caça desesperada. Liguei para antigos amigos da Juliana, para colegas de faculdade, para qualquer um que pudesse me dizer o que estava acontecendo. Descobri que, enquanto eu me reerguia das cinzas, Juliana afundava em um mundo de vícios e mentiras. Ela estava sozinha, se envolvendo com pessoas perigosas, afastada da família que sempre a idolatrava. E Paula? Ela parecia ter um papel nisso tudo, não mais como minha inimiga direta, mas como uma figura de controle e poder sobre minha irmã. Tudo isso me quebrou em pedaços. O que eu sentia pela Juliana era muito mais complexo do que ódio ou inveja. Era medo. Medo de que, no fim, tudo estivesse se desintegrando, e que eu estivesse perdendo a última conexão real que me restava. Mas a verdade mais cruel veio quando uma mensagem anônima apareceu no meu celular. Se quiser sua irmã viva, pare de cavar no passado. Nem tudo que você vê é o que parece. Era um aviso, um recado que me fez sentir que o jogo era mais sujo do que imaginei. A partir daí, não tive mais paz. Cada passo que dava para encontrar Juliana era acompanhado pela sensação de que alguém me observava, que alguém tentava me impedir. Mesmo assim, a chama da redenção dentro de mim crescia. Eu não podia deixar minha irmã, nem a mim mesma, afundar sem lutar. Foi quando o produtor de conteúdo que me procurou antes voltou a me procurar, insistindo para que eu tornasse minha história pública. Lara, sua voz é necessária. As pessoas precisam saber o que acontece dentro dessas famílias, o abandono, as mentiras, as traições. Você pode ser a luz para quem está na escuridão. Naquele momento hesitei. Expor minha família, a Juliana, meus segredos, tudo poderia ser uma faca de dois gumes. Mas percebi que se queria me libertar de vez, precisava dar esse passo. Então, aceitei. Gravamos um vídeo contando minha trajetória, a rejeição familiar, a traição da Paula, a sabotagem que quase me matou, e o desaparecimento da minha irmã. O vídeo viralizou. De repente, a minha dor virou a dor de milhares. Pessoas me mandavam mensagens, compartilhavam histórias, mandavam força. Senti que não estava mais sozinha. Mas não foi só isso. O vídeo expôs segredos que muitos na minha família tentavam enterrar. E as reações foram explosivas. Recebi mensagens de ódio, ameaças. Minha mãe me bloqueou. Juliana apareceu no noticiário, ainda desaparecida, e a família começou a se despedaçar. E no meio desse caos, aconteceu o inesperado. Uma ligação anônima. Uma voz baixa e rouca que disse: "Quer saber onde está sua irmã? Venha sozinha ao parque da Praça Central amanhã à noite. E não traga ninguém." Meu corpo gelou. O coração disparou. Era uma armadilha? Um teste? Ou a chance de finalmente reencontrar Juliana? Eu sabia que ir significava entrar num território perigoso, mas também que ficar de braços cruzados não resolveria nada. No dia marcado, me preparei como pude. Peguei meu celular, escondi uma faca pequena na bolsa e avisei um amigo distante sobre onde eu estaria. Cheguei à praça 1 hora antes, o frio da noite cortando a pele. As luzes dos postes tremeluziam. O silêncio era absoluto. E então, uma sombra apareceu entre as árvores. Lara, a voz era fraca, quase um sussurro. Meu peito apertou. Era Juliana? Mas o que vi não era a irmã que conhecia. Era uma mulher quebrada com olhos fundos, pele pálida e uma expressão que misturava medo e culpa. Ela se aproximou hesitante. Eu precisava fugir, disse, quase chorando. Eles não são quem parecem. E Paula, não é só uma inimiga sua. Aquela frase me fez recuar. O que minha irmã estava tentando me dizer? Qual era o segredo por trás daquela fachada de dor e abandono? Antes que eu pudesse responder, um som cortou a noite, passos apressados, vozes ameaçadoras se aproximando. Não podemos ficar aqui, sussurrou Juliana, puxando minha mão. Eles estão vindo. Começou uma corrida pela praça. Cada segundo parecia pesar uma tonelada no meu peito. Eu não sabia em quem confiar, nem para onde ir. Só sabia que precisava proteger a única família que me restava, mesmo que isso significasse enfrentar demônios que eu nunca imaginei. O que estava acontecendo era maior do que a rivalidade entre irmãs, maior do que segredos expostos. Era uma guerra invisível que engolia tudo e todos. E eu estava no meio dela. Corri com Juliana pela praça, a adrenalina queimando minhas veias como um fogo impiedoso. As vozes atrás de nós se multiplicavam, vozes duras, ameaçadoras, misturadas com passos apressados e o som cruel de folhas secas sendo esmagadas sob botas. Era uma perseguição, e eu sabia, no fundo, que não podia ser coincidência. Aqueles que queriam calar a verdade, esconder o que estava enterrado sob a superfície da nossa família e das traições, agora vinham buscar suas contas. O coração martelava tão forte que parecia querer explodir do peito. O ar frio cortava meus pulmões, cada respiração ardia, enquanto me agarrava na mão frágil da Juliana. Ela parecia diferente, não a gêmea perfeita que todos adoravam, mas uma mulher quebrada, carregada de medo e culpa que eu nunca tivera coragem de enfrentar.
Quem são eles? Por que estão nos caçando? Consegui perguntar entre as corridas. Juliana olhou para trás, seus olhos grandes e desesperados. Não são só pessoas, é mais do que você imagina. É nossa família. O que eles fizeram? O que escondem? Eu precisava fugir antes que eu também desaparecesse. Ela parou abruptamente, puxou meu braço para um beco escuro e me empurrou contra a parede fria de tijolos. O som dos passos se aproximava. O medo nos fez encolher. Lara, você precisa ouvir tudo, mas não aqui. Vamos para minha amiga, a Carla. Ela vai saber como ajudar. O beco tinha um ar sufocante. Cada minuto era uma eternidade. Eu só conseguia pensar em uma coisa. O que Juliana tinha descoberto que era tão perigoso? Seguimos para o apartamento da Carla, uma velha amiga da faculdade da Juliana, que eu nunca havia conhecido pessoalmente. Ao chegar, trancamos a porta atrás de nós e nos sentamos. O silêncio reinou por um tempo, até Juliana começar a falar. Desde que você sumiu, ou melhor, desde que a gente começou a se afastar, eu mergulhei numa coisa que não devia. O que eu achei me destruiu. Ela pegou um copo de água e respirou fundo. Nossa família, não é a que parece. Não é só um grupo de pessoas frias e calculistas que nos ignoram. A verdade que ela revelou parecia um soco no estômago. Nossos pais, eles têm segredos obscuros. Não é só negligência ou favoritismo. Eles estão envolvidos com gente poderosa, que controla muita coisa, pessoas que fazem ameaças, que se mexem nas sombras. Eu me envolvi demais, tentando descobrir e proteger você. Cada palavra me fazia sentir que a terra se abria sob meus pés. E a Paula? Perguntei, a voz quase sumindo. Ela foi usada, assim como eu. Ela não é só uma ex-namorada traidora. Ela foi um peão nessa história toda. Minha cabeça girava. Traição, segredos, ameaças, manipulação. Parecia um roteiro de filme de suspense, mas era a minha vida. E eu estava no centro de uma tempestade que podia me destruir. Carla, que até então só ouvirá, entrou na conversa com uma expressão séria. Vocês precisam tomar cuidado. Tem gente poderosa demais envolvida. Já vi casos como esse. Pessoas desaparecem, silenciadas para sempre. Foi o momento em que percebi o quão fundo eu havia caído, ou melhor, a dimensão do abismo em que estava prestes a pisar. Naquela noite, entre palavras e lágrimas, Juliana e eu começamos a reatar uma conexão frágil, construída entre dor, medo e uma urgência desesperada por verdade. No entanto, a paz foi breve. Ouviu-se um barulho estranho do lado de fora, passos pesados, uma batida forte na porta. Eles estão aqui, sussurrou Carla, trancando todas as janelas e puxando as cortinas. Eu sentia o suor escorrendo pela testa. Minha mente buscava um plano, uma saída. Mas naquela hora, Juliana fez algo inesperado. Ela me puxou para perto, quase como se fosse um pedido de perdão. Lara, eu nunca quis que você sofresse. Eu só queria proteger você, e a mim. Aquela frase explodiu dentro de mim com uma mistura de alívio e raiva. Porque por trás de toda aquela fachada de irmã perfeita, eu só queria que ela fosse real. Enquanto o som das batidas na porta ficava mais insistente, a sensação de que estávamos à beira do desastre me fez abrir os olhos para algo importante. Eu não podia mais fugir da minha história, nem da minha família. Era a hora de enfrentar o passado, e quem quer que estivesse por trás daquelas ameaças. Naquela noite, enquanto as sombras se fechavam ao nosso redor, eu soube que a redenção seria um caminho sangrento, cheio de segredos enterrados e escolhas dolorosas. E que o pior ainda estava por vir. Amanhã, quando o sol nascesse, nada seria como antes. O barulho na porta parecia uma tempestade prestes a quebrar a última barreira de segurança que nos restava. Cada batida ecoava no apartamento apertado, cada vez mais forte, mais urgente, mais ameaçadora. Era como se a escuridão tivesse decidido invadir não só aquele lugar, mas toda a minha vida. Carla puxou um velho abajur da sala para perto da porta, segurando-o como uma arma improvisada. Juliana tremia, quase encolhida no canto, e eu me agarrei à minha mochila como se fosse um escudo contra o caos. Quem é? Gritei, tentando soar mais firme do que me sentia. Abre a porta, Lara. Uma voz masculina respondeu, grave e autoritária. Por um momento, pensei que fosse alguém da polícia, alguém que pudesse nos salvar daquela angústia. Mas a voz carregava algo mais, um tom de ameaça velada, de poder cru. Eu não vou abrir, disse, minha voz trêmula, mas decidida. Escuta, eu sei o que você tem. Ele sussurrou agora mais perto, quase um rugido. Você sabe demais. E sua irmã? Ela sabe ainda mais. Se quiserem viver, vão abrir essa porta. O medo congelou meu corpo. Aquele homem sabia de tudo, sabia da nossa investigação, do vídeo que viralizou, do segredo enterrado sob a superfície da minha família. Eu precisava pensar rápido. Quem é você? Arrisquei. Alguém que pode acabar com isso, agora. Mas você vai decidir se quer se salvar ou se afogar nesse lamaçal. Juliana olhou para mim, os olhos desesperados. Ela não podia se defender, não naquela situação. Eu era a única chance que tínhamos. Com um movimento rápido, decidi abrir só um pouco a porta, o suficiente para entreabrir a passagem. O rosto que apareceu era inesperado, o do segurança particular contratado pelos meus pais, um homem grande, de expressão dura, que sempre me causou arrepios. Eu pensei que era para proteger, não para ameaçar, murmurei.
Ele deu um sorriso frio. Proteção às vezes precisa ser firme. Vocês duas mexeram em fogo alto demais. É melhor pararem antes que o preço seja maior do que podem pagar. Eu não vou parar, respondi, um fogo estranho acendendo em mim. Nem Juliana. Estamos cansadas de viver no escuro, de carregar segredos que só destroem. Ele hesitou, talvez surpreso com minha coragem, mas o olhar endureceu. Você não entende com quem está mexendo. Se continuar, vai perder muito mais que sua irmã. Aquela ameaça me congelou, mas não me fez recuar. Pelo contrário, o medo virou combustível. Eu já perdi tudo o que importa, respondi. E ainda assim estou de pé. Depois daquela conversa tensa, ele recuou, fechou a porta com um estalo seco e sumiu na noite. Por um momento, ficamos em silêncio, absorvendo o peso daquilo. E isso é maior do que nós, sussurrou Juliana, finalmente. Eu sabia. Tínhamos aberto uma caixa de Pandora que ninguém queria que fosse aberta. Nos dias seguintes, a sensação de perigo aumentou. Pessoas estranhas começaram a aparecer ao redor do meu bairro, mensagens anônimas chegaram no meu celular, e a sombra da ameaça se tornava cada vez mais palpável. Mas em meio a isso tudo, uma coisa ficou clara, a nossa união era a única arma contra essa tempestade. Decidimos que era hora de agir, não mais como duas irmãs separadas pela dor, mas como uma força que ninguém podia ignorar. O produtor de conteúdo me ajudou a planejar uma série de vídeos expondo tudo o que sabíamos. Era um risco gigantesco, mas a verdade precisava ser dita. O primeiro vídeo foi lançado, e a repercussão foi explosiva. Milhares de pessoas assistiam, comentavam, compartilhavam. Minha história de rejeição, sabotagem, desaparecimento e ameaça virou um grito coletivo de resistência. Minha família ficou furiosa. Mensagens raivosas chegaram, tentativas de censura, ameaças legais. Mas o medo que antes nos aprisionava começou a virar revolta. E no meio desse furacão, a Juliana começou a reaparecer. Depois de semanas desaparecida, ela enviou uma mensagem curta, quase um sussurro. Estou pronta para falar, mas só com você, Lara. Esse convite era uma mistura de esperança e terror. O que ela tinha para contar? O que escondera por tanto tempo? Eu precisava estar preparada. Marcamos um encontro em um café discreto, longe dos olhos que queriam nos calar. Quando a vi sentada, tão magra e pálida, com olheiras que denunciavam noites sem dormir, meu coração apertou. O porquê sumiu? Perguntei, tentando controlar a emoção. Ela respirou fundo, porque descobriu o pior segredo da nossa família. E quem tenta esconder isso, está disposto a tudo para manter o silêncio. Então, ela me entregou uma pasta com documentos, fotos, mensagens. Era prova de um esquema de corrupção envolvendo nossos pais, políticos influentes, e até membros da polícia local. Minha cabeça girava. Por isso a sabotagem, as ameaças, o sumiço. Eles não vão parar por nada. A realidade que eu tinha tentado evitar se revelou mais cruel do que imaginei. Mas, no fundo, uma sensação nova crescia dentro de mim. Aquela luta valia a pena. Juliana e eu expusemos tudo. A família caiu, Paula sumiu. Eu renasci das cinzas, livre e forte. A vingança foi nossa redenção finalmente, éramos donas do nosso destino.